Bom, e é bom saber que você já está por aí curtindo Pavivi Sem Mimimi e você sabe da importância do seu like, não sabe? Sabe da importância também de participar conosco ali no chat, comentando, compartilhar. Você já sabe aquele, né? Aquela setinha, como diz o Pavi, meia bomba, naquela setinha ali, compartilhar, a gente chegar cada vez mais longe. E o que o Alexandre de Moraes fez? O que ele sempre faz. A sua grande especialidade. Qual é essa especialidade? Deixar a cabeça sempre lustrosa? Não. A grande especialidade dele é afrontar a lei, destruir as garantias do processo penal. Logo, contrariando a prescrição da prisão preventiva, esta bula da prisão preventiva, esse manual da prisão preventiva que é o Código de Processo Penal, ele mandou prender o Mauro Cid. Mandou prender o Mauro Cid e deixou o Mauro Cid ali preso. E vira e mexe, Mauro Cid, ele era levado para prestar esclarecimento, volta. Presta mais esclarecimento, volta. Presta mais esclarecimento, volta. Isso é uma tortura. E já disse o ministro Dias Toffoli, o ministro Lewandowski, o Barroso, o Gilmar Mendes, já disseram várias vezes, ao se referir à Lava Jato, toda prisão preventiva com a finalidade de obter uma delação é tortura. Toda prisão preventiva que não observa o requisito da lei processual penal é tortura. É coisa de pervertido. É pau de arara do século XXI. É uma vergonha para o sistema judiciário brasileiro. Mas mesmo assim, o Mauro Cid foi mantido na prisão preventiva de maneira contrária à legislação. E se é de maneira contrária à legislação, é contrária à Constituição, de maneira contrária à decência. Era, portanto, um preso político que foi mantido no cárcere de maneira ilegal, até que um dia ele não aguentou, falou: vou assinar este acordo de delação, confirmando a tese de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Barroso e Lewandowski, de que Alexandre de Moraes é um pervertido. É um pervertido por quê? Porque manteve alguém encarcerado fora dos requisitos do processo penal com o intuito exclusivo de obter uma delação. Tanto isso é verdade que, no momento sequencial à obtenção desta colaboração, Mauro Cid foi colocado para fora da prisão. Então o Alexandre de Moraes ele cumpriu todos os requisitos da perversão jurídica, segundo o ministro Gilmar. Alexandre de Moraes praticou todos os atos relativos ao pau de arara do século XXI, segundo o ministro Dias Toffoli. E segundo esses dois ministros, se vergonha para o judiciário tivesse foto no dicionário, seria a foto do ministro Alexandre de Moraes. Mas esse não foi o problema único, não. Porque a lei que regula a colaboração premiada diz: a colaboração premiada é sigilosa. Ninguém pode ficar sabendo que ela foi assinada, ninguém pode ficar sabendo que ela foi homologada, e ninguém pode ficar sabendo do seu conteúdo. Mas aí o que aconteceu? O jornal O Globo, quando ele assinou, já publicou. Quando o Alexandre de Moraes homologou, o jornal O Globo já publicou.
E depois que ele deu a delação, o jornal O Globo já deu detalhes sem mostrar o documento. Quem é que falou? O ministro Alexandre? O Ministério Público? A Polícia Federal? O próprio Mauro Cid, ou seu advogado? Porque são essas as pessoas que poderiam ter falado. Mas como? Como a lei não é burra, burros somos nós, cidadãos, aos olhos desses digníssimos pervertidos, ela diz que se vaza, a colaboração premiada perde o efeito. É lei. Dura lex, sede Alexandre de Moraes. Se vazou, não vale nada esta delação. E vazou. A Globo falou quando fechou, quando assinou, quando homologou e ainda discorreu e divagou sobre o conteúdo segundo fontes da Polícia Federal. E aí, na semana passada, veio Lessias, o Pinter do Planalto, processar o ex porque publicou documentos que eram sigilosos e atrapalhou o curso de uma investigação que não deveria existir, ponto 1. E ponto 2, que se pudesse existir, já deveria ter sido encerrada. Mas contra a Globo nada, porque ela revelou coisas sigilosas que colocaram por água abaixo, mandaram para debaixo do ralo uma colaboração premiada. Mas mesmo que a Globo não tivesse falado nada dessa colaboração, não tivesse quebrado o dever de sigilo absoluto e confidencialidade, valeria essa colaboração? Não! Veja todas as colaborações, os acordos de leniência da Lava Jato foram anulados, justamente porque foram obtidas através de prisão preventiva ilegal. E essa colaboração do Cid foi obtida como? Através de prisão preventiva ilegal. Então o que o Mauro Cid falou é ilegal primeiro, porque não poderia ter sido obtida com ele numa prisão preventiva ilegal. Fosse legal, ela não valeria. Por quê? Porque a confidencialidade foi quebrada. E se não tivesse sido quebrada a confidencialidade, ela também não valeria, porque o Mauro Cid alegou que foi praticamente torturado, psicologicamente torturado, para confirmar uma narrativa que estava pronta. Aí vem o Alexandre de Moraes, fala: Mauro Cid, você vem ao STF prestar esclarecimento sobre esse áudio. Aí imagina você, cara a cara com o ditador. Você vai falar o quê? Ele que já te deixou preso injustamente por tanto tempo, você vai falar o quê? Enfim, ao final desta audiência, Mauro Cid voltou a ser preso. Por quê? Sem motivo. Porque o desembargador, que é assessor do Alexandre de Moraes, que fez esta audiência, que é o Ayrton Vieira,
desembargador de São Paulo, que absolveu um pedófilo que está me processando no civil e no criminal, e a cada vez que eu falo isso, ele peticiona no processo civil e criminal para pedir pedir o aumento da minha pena. Ele, o Ayrton Vieira, mandou que o Mauro Cid voltasse a ser preso. Se ele já foi preso ilegalmente da primeira, ele foi preso mais uma vez ilegalmente. E o pior, agora não é só o requisito que falta. Ele foi preso sem ter quebrado nenhuma cláusula da liberdade provisória. Aí depois de tudo isso, depois de todo esse vendaval que acontece em razão do Elon Musk, do nada, Alexandre de Moraes deixa o Mauro Cid para casa. Mas tem um detalhe, ele fala o seguinte: olha, a colaboração dele vai continuar valendo, viu? Essa colaboração, que é ilegal porque é obtida por tortura de uma prisão preventiva ilegal, que é ilegal porque foi vazado conteúdo, vazada assinatura, vazada a homologação, quebrando a confidencialidade, que é ilegal porque a própria parte diz que foi forçada. Ah, mas como é que a gente vai saber quem está falando a verdade? Por que só policial civil, policial militar, aliás, tem que usar câmera no colete? Põe câmera para tomar esta delação. Ah, mas ela é sigilosa. Mas já vazou!